Abre aí comigo em Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Eu quero ler aqui um trecho curto. Na verdade, ele pertence a uma história um pouquinho mais extensa, mas por conta do tempo, nós não vamos entrar, mas eu vou te trazer aqui o contexto. Eu vou falar aqui sobre a cura do jovem lunático. E um homem, pai, tinha um filho adolescente ou jovem que estava sendo atormentado por espíritos imundos. E esse jovem lunático então era jogado por esses espíritos imundos em fogueira e o pai já não aguentava mais, estava desesperado, levou o filho para ser curado, para receber uma libertação dos apóstolos de Jesus. Os apóstolos não conseguiram, os discípulos de Jesus não conseguiram dar conta. Jesus teve que intervir, e quando Jesus foi intervir na situação, ele tem uma interação com o pai. E versículo 23 é o final da conversa que ele está tendo com esse pai desse adolescente. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Esse pai estava desesperado, falando assim: será que o Senhor pode fazer alguma coisa? E a resposta de Jesus é: se você tiver fé, tudo é possível ao que crê. Versículo 24. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Fala comigo: eu creio, Senhor. Agora faz essa oração: ajuda a minha incredulidade. O título da nossa mensagem é essa oração: ajuda a minha incredulidade. Eu acho interessante essa resposta desse pai, quando Jesus fala que tudo é possível àquele que crê. Ele diz: bom, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Agora, eu já tenho me pego diversas vezes nessa mesma posição como esse pai. Você tem fé, mas ao mesmo tempo você detecta que ainda existe muito espaço para a tua fé crescer. Então você fala: eu creio, mas Deus, eu ainda estou batalhando incredulidade. Eu imagino que não só eu, mas muitos de nós estamos e já estivemos em situações assim, onde você fala: Deus, eu tenho fé naquilo que o Senhor falou, mas ainda tenho dúvida. E como é que eu lido com isso? Será que então eu tenho fé? Será que eu não tenho fé? Será que eu creio? Será que eu sou um incrédulo? O que é? E eu amo a vulnerabilidade desse homem, porque ele expõe o conflito interno que tantas vezes eu já tive. Imagino que muitos aqui também. Eu creio, Senhor, mas ajuda a minha incredulidade. Agora, só nessa afirmação dele dizer eu creio, mas também evidenciando existe espaço de incredulidade no meu coração, a gente pode olhar isso pelo lado positivo de enxergar que é possível você ter um início de fé e espaço para que tua fé venha crescer. Ele não disse eu creio, eu tenho total fé. Tampouco disse eu sou totalmente incrédulo. Ele disse não, eu creio, mas eu também tenho espaço para crescer. Tem incredulidade aqui. O que significa que, assim como esse pai, muitos de nós, se você já passou por esse conflito que ele está passando, nós estamos numa jornada de crescimento de fé. Eu estava voltando anteontem do nosso tempo na Dunamis Farm. Para quem não sabe, nós temos agora, exatamente hoje ainda, acho que amanhã é o último dia, uma escola de 2 semanas lá na Dunamis Farm, que o Dunamis faz todo mês de julho, escola de missões, mas com foco em avivamento e em reforma. E eles passam lá as 2 semanas entendendo o que é avivamento e como levar o reino de Deus para as esferas da sociedade. E a gente esteve lá com 700 jovens. E acho que 1/3 daqueles jovens lá eram de fora do Brasil. Para pensar nisso. E para quem sabe onde é a Dunamis Farm, é bem no meio, no trajeto aqui na Regis, entre São Paulo e Curitiba. É no meio do nada, no Vale do Ribeira. E eu fico pensando: Deus, como que o Senhor pode ajuntar tantas nações, literalmente no meio do mato? E você está falando aqui de 19 ou 20 nações representadas, e uma delas sendo Rússia. Tinha um jovem lá da Rússia. Eu não estou falando de um brasileiro que mora na Rússia, eu estou falando de um russo. Eu fiquei pensando: como é que o russo veio parar aqui no meio do mato? E eu comecei a entender: isso aqui tem a ver com fé,
tem a ver com uma palavra que Deus nos deu lá atrás. Eu lembro quando Loren Cunningham, o fundador da Jocum, visitou a Dunamis Farm pela primeira vez, e foi a única na verdade, em 2018. E ele começou a liberar palavras. E ele falava certas coisas que na minha cabeça, o meu espírito se alegrava e a minha mente falava, mas isso aqui parece ser impossível. Como que isso vai acontecer? E uma das coisas que ele disse é, as nações virão até aqui e a partir daqui eles serão treinados para serem enviados para as nações. E eu fiquei pensando, Deus, isso aqui é o cumprimento de algo que o Senhor liberou através desse homem de Deus. E eu confesso que quando ele começou a profetizar isso, eu dizia como esse pai, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. E quando eu soube nessa semana desse rapaz russo, aquilo lá começou a confrontar a minha incredulidade. Eu falei, Deus, eu preciso continuar crescendo na minha fé, porque o Senhor está fazendo algo aqui que se eu conseguir só crescer pouco a pouco na minha fé, eu vou ver então a tua fidelidade, a tua palavra não vai cair ao chão, ela não voltará vazia. Você crê nisso? Tem palavras de Deus na tua vida, para o teu casamento, para a tua família, para os teus filhos, para a tua empresa, para a tua carreira, que o Senhor tem liberado. E é um espaço onde você fala, eu tenho fé, mas tenho tanta incredulidade. E eu quero hoje justamente falar sobre como que nós podemos crescer a nossa fé. Como que nós podemos, de fato, avançar e evoluir nessa jornada de fé. O primeiro ponto aqui é quando a gente está nesse conflito de Deus, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade, é entender aquilo que o apóstolo Paulo fala em Romanos 10. Abre aí comigo, em Romanos capítulo 10. E eu quero ler aqui um versículo apenas, é um versículo curto. Se você não tiver ele sublinhado, sublinha ele na tua Bíblia. Romanos 10, versículo 17. A palavra diz, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Agora, a gente já ouviu tantas vezes esse versículo, eu imagino que você já tem isso grifado na tua Bíblia, mas isso aqui carrega tanta verdade, numa sentença tão curta. Ele está dizendo aqui que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. O que significa, número 1, é que a fé é um presente de Deus. Número 1, a fé é um dom de Deus. Assim como salvação foi um dom de Deus. Nós tivemos, se eu não me engano, 2 domingos atrás, um apelo que tivemos pessoas vindo para frente, sendo batizadas no Espírito Santo. Quem lembra desse domingo, gente? O domingo à noite, não sei se foi o pessoal que está aqui de manhã, vem à noite, que por sinal, se você está um pouquinho apertadinho aí, culto das 8 horas tinha bastante espaço. Eu sei que o culto das 8 horas é friozinho, é difícil sair da cama, mas se você quiser um pouquinho mais de espaço, eles pediram falar, avisa que no culto das 8 horas tem mais espaço. Enfim, fecha o parênteses, volto para a mensagem. Nós tivemos aí um momento de ministração do batismo do Espírito Santo, e uma das coisas que eu falei 2 domingos atrás para as pessoas que estavam sendo batizadas do Espírito Santo era, eu dizia, assim como salvação é um dom, o batismo do Espírito Santo também é um dom. Assim como você não consegue trabalhar e se esforçar para merecer a tua salvação, você não consegue trabalhar e se esforçar para merecer o batismo do Espírito Santo. Assim como fé que é gerada no nosso coração é um dom, muitos pensam, se eu me esforçar vou ter bastante fé. Deixa eu te dizer, fé é um presente de Deus. Fé é algo que o Pai das luzes dá, assim como está escrito lá em Tiago capítulo 1, ele fala, todo dom que é bom e perfeito vem do alto, o Pai das luzes. Quantos aqui concordam que fé é um dom bom? Então isso vem de Deus. Agora quando a gente entende que a fé vem de Deus, Ele também te dá então o canal para você receber esse presente. Ele diz, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. É seguro então nós dizermos, Zion, que a fé começa onde a voz de Deus é escutada. Deixa eu repetir, a fé começa aonde a voz de Deus é escutada. Então para perguntar para você mesmo, aonde é que eu estou escutando a voz de Deus? Se você está no conflito, assim como eu já estive e às vezes estou, eu creio,
mas ajuda a minha incredulidade. Primeira coisa que eu preciso entender: eu vou ter fé recebendo um presente. Não tem a ver com os meus esforços, não tem a ver com a minha disciplina, por mais que eu tenha que me esforçar e tenho que ser disciplinado, mas não tem a ver com a minha qualidade, por mais que eu queira me esmerar naquilo que o Senhor deu para que eu faça aqui na terra. Tem a ver com um dom, é um presente de Deus. E quando eu digo, Deus, eu quero me abrir para receber esse presente, Ele diz: a maneira como você recebe é escutando a palavra de Deus. Logo, eu tenho que pensar, aonde que eu estou escutando a palavra de Deus? Agora, de maneira geral, você vai escutar a palavra de Deus pelo logos ou pelo rema. Se estiver anotando, você pode anotar essas duas palavras em grego, que são as palavras para a palavra de Deus. O logos é a palavra escrita de Deus. É o que você tem aí na tua Bíblia, nas páginas das Santas Escrituras. E sim, elas carregam poder. E tem algo muito especial quando você está envolvido na leitura disciplinada da palavra. Que nem apareceu aqui no nosso vídeo aviso. Quantos aqui estão seguindo firme e fortes no nosso programa de Bíblia em um ano aí, com podcast no Spotify e também acompanhando a leitura? Deixa eu te dizer uma coisa, isso aí vai gerar fé no teu coração. Talvez você possa pensar até, mas como é que eu lendo aquelas genealogias lá em Crônicas, lá em Levítico, como que isso aí gera fé? Vai gerar fé no teu coração, porque até nesse momento o Senhor está te mostrando: eu sou um Deus de gerações. Se eu fui fiel com teu avô, fui fiel com teu pai, você é fiel com você é fiel com teu filho também, com teu neto também. Quem pode dizer amém para isso? A Zion é uma igreja multigeracional. Ontem mesmo eu estava lá no Bom Retiro fazendo a inauguração da igreja que começou, chamada Trine. E é uma igreja que é nova, 10 meses, ontem foi o culto inaugural. Eles fizeram um convite para eu fazer então a mensagem de inauguração da igreja. O pastor da igreja são os pastores, é o Joel e Débora Hayashi, que são primos meus. E uma das palavras que eu liberei lá, eu falei, especialmente para o meu primo: isso aqui é fruto de algo que nós não plantamos. Zion é fruto de algo que eu não plantei, os pastores hoje não plantaram, o Júnior não plantou, a pastora Sara não plantou. Isso aqui é coisas que gerações passadas plantaram. E uma geração vem após a outra adicionando sementes. Não quer dizer que nós não estamos plantando algo, mas nós já estamos plantando em solo fértil onde outros já plantaram. Por que isso? Porque a obra de Deus ela é tão grande que requer multigerações. Faz sentido? É por isso que Deus sempre se descreveu como: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. A própria cosmovisão judaica, ela já contempla esse valor geracional. Por isso que você vai ver, especialmente no Antigo Testamento, a menção de um homem e logo na sequência a referência a quem foi o pai e quem foi o avô. Existe algo sobre gerações que corre nas nossas veias espirituais. Somos frutos de movimentos missionários que partiram desde o movimento pietista do Reino Unido até chegarem ao Japão, e do Japão vieram para o Brasil. Estou dizendo aqui especificamente Monte Sião, Zion. E eu encorajava meu primo ontem à noite falando: entenda que nós estamos sobre os ombros de gigantes. E se porventura existem pessoas em pleno 2025 impressionados com aquilo que Deus está fazendo na Zion, no Dunamis, eu me lembro, eles só estão conseguindo enxergar a parte de cima, mas lá embaixo você sabe que você está sobre ombros de gigantes. Faz sentido. Nós estamos hoje colhendo o fruto de coisas que gerações passadas plantaram, e os nossos filhos vão colher aquilo que nós estamos plantando nos dias de hoje. Mas eu digo tudo isso para falar que logos, a palavra escrita de Deus, até quando você lê do Antigo Testamento até o Novo Testamento, é o conselho pleno de Deus. Assim como Paulo, ele fala: eu vos ensinei, em Atos 10, eu vos ensinei o pleno conselho de Deus. É importante nós termos uma dieta balanceada. Você concorda? Quem é da nutrição sabe o que eu estou falando. Da mesma maneira, não leia só Novo Testamento, nem tampouco só Antigo Testamento. É importante que nós vemos, até nesses planos de leitura, nós estamos hoje no cronológico, mas a gente vai no final do ano ter lido a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse. E a igreja enraizada na palavra de Deus é uma igreja forte. A igreja que ora é uma igreja forte. Uma igreja que aprende e prega o conselho pleno de Deus.
Tem lugares que você vai que eles só vão pregar os 4 evangelhos. Tem outros lugares que só vão pregar as cartas paulinas. Tem outros lugares que só vão pregar então a lei de Moisés. Ou só vão ficar nos salmos, ou nos profetas maiores e menores. Nós queremos ter uma dieta balanceada. Faz sentido o que eu estou falando? E quando você fala assim, eu quero ter todo o Logos. Quando você lê todo o Logos, isso gera fé no teu coração. Agora, a outra palavra em grego para palavra de Deus é rema. R-H-E-M-A. E rema tem a ver com a palavra vivificada. Quando você se expõe ao Logos e quando você é fiel ao Logos, com a tua leitura e tua exposição ao Logos, vão ter momentos onde o Espírito Santo ele vai soprar. Fala comigo, sopro. Sabe, uma das características do Espírito Santo é que ele é como um vento. A palavra de Deus diz, aqueles que são nascidos do Espírito são como um vento. Você não sabe de onde vem, para onde vai. É por isso que nós estamos no reino num constante movimento. As coisas não devem ser estáticas. No reino de Deus sempre está soprando. Eu me alegro quando eu escutei falar sobre aquilo que Deus está fazendo, inclusive nesse exato momento, lá em Beirute, no Líbano, através de pessoas que estão ligadas a Zion. E talvez com todas as dificuldades daquela região do mundo que eles estão passando agora. Eu estava nessa semana tendo algumas reuniões lá na fazenda, porque nós estávamos para enviar uma equipe para o Líbano, e comecei a escutar os testemunhos. Eu falei, Deus, isso aqui está ficando fora do controle. Eu escutei o Espírito Santo falando, é assim que tem que ser. Fora do controle humano, mas está sob direção do Espírito. Porque aqueles que são nascidos do Espírito são como o vento. Ele sopra, um dia está aqui, outro dia está ali. Por isso vira para quem está do teu lado e fala, aproveita que eu estou do teu lado hoje. Não sei para onde Deus vai me soprar. Amém? E se você é casado, fala, a gente vai junto. Agora, se você estiver interessado, você fala, a gente poderia ir junto. Estou te ajudando, você tem que fazer a tua parte. O rema é a palavra vivificada. Sabe, tem momentos onde o Espírito sopra, é como um vento, sai da página. Tem momentos onde o rema vem através de uma palavra que você já passou tantas vezes por aquele versículo, mas parece que ela tem uma vida nova para a temporada atual que você está vivendo. Faz sentido? Às vezes você vem para um culto e você escuta louvor, você é abençoado pelo louvor, você adora a Deus, você é fiel com teus dízimos, ofertas, você abre a palavra, mas tem uma frase que parece que aquele lá, enche teu coração e você fala, esse é o pão que eu vim pegar e estou me alimentando desse pão. Eu estou falando disso porque isso é o rema de Deus. Às vezes o Senhor traz um rema, e quando Ele vem com o rema, é a palavra de Deus que começa a gerar fé. Afinal, se a palavra é um dom, a ramificação da palavra também é um dom. E uma ramificação dela, como a palavra já diz, é fé. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Domingo passado nós tivemos Will Hart conosco. Ele teve num momento onde, num dos cultos que ele ministrou, que ele estava liberando palavras proféticas. Às vezes palavras proféticas são rema. São palavras específicas para a tua situação, para o teu chamado, para o teu propósito, para onde Deus quer te enviar. Palavra rema. Agora, eu fico vendo as pessoas ao nosso redor. O mundo, cada vez mais, seja por conta da rede social e a internet que nos traz informação tão rápido, mas a gente consegue concordar que cada vez mais o mundo carece da palavra de Deus. Não é verdade? E você começa a ver tantas coisas ao nosso redor, tanto desespero, tanto sofrimento. Você começa a ver esse mundo com tanta destruição. E eu fico pensando, em meio a tanta coisa, as pessoas buscando, talvez nem com a linguagem, mas com o anseio. Às vezes tem que saber traduzir aquilo que é as palavras que saem da boca para entender o anseio do coração. Não espere que as pessoas venham para você falando, por favor, eu estou sem fé, ore por mim para que eu venha ter muita fé. A pessoa não conhece o evangelho, ela não vai ter esse linguajar. Faz sentido o que eu estou falando? Quando a gente começa a entender Deus, eu preciso traduzir, ver além das palavras, eu preciso ver, Senhor Deus, o que o Senhor está, o anseio desse coração. Quando você começa a ter esse olhar, você vai começar a entender que o que as pessoas precisam não é da tua opinião. O que as pessoas precisam é da palavra de Deus. Tem tanto desespero ao redor do mundo que as pessoas estão procurando solução. Só que nós, crentes, evangélicos, cristãos, somos tão rápidos
a trazer opinião quando Deus está falando. Não. Só fala o que a palavra está dizendo. Faz sentido. Quando você fala assim, olha, o que você acha disso? E daí você é tentado a dar uma opinião. Freia a tua opinião. E pense, o que a Bíblia diz acerca dessa situação? E relate o que a palavra diz. Eu fico pensando, às vezes as pessoas tentam maquiar a Bíblia, tentam fazer a Bíblia tão relevante, a Bíblia tão contextualizada, e vão, andando em voltas e dando voltas até chegar no lugar. Eu quero te encorajar, simplesmente cite a Bíblia. É como se você pegasse uma granada, tirasse o pino e botasse na bolsa da pessoa. Não literalmente, tá, gente? Figurativamente. Põe e instale uma crise. E daqui a pouquinho você vai receber uma mensagem. Eu queria conversar com você de novo. Porque quando você começa a citar a Bíblia e você simplesmente relata a palavra de Deus, aquilo vai começar a trabalhar alguma coisa no coração dele. Não tente melhorar a Bíblia. A Bíblia não precisa da tua melhora. Sim, entrega a Bíblia do jeito que ela está. Entrega a palavra de Deus do jeito que ela está. Você não consegue ajudar um leão a se defender. Não é verdade? E mesmo assim a gente está pensando, Deus, eu deixo te ajudar, Deus, para que as pessoas da minha realidade aqui, do meu trabalho, aonde eu estudo, venham conseguir entender o Evangelho. Não, eles não precisam da tua contextualização. Simplesmente entregue a Bíblia, porque um leão não se defende. A única coisa que se faz é abrir a porta da jaula. E se você abrir a porta da jaula, ele dá conta de si mesmo. E quando você entrega a palavra de Deus e não a tua opinião, ela não volta vazia. Ela gera fé no coração. Afinal de contas, número 1, a fé é um presente de Deus que vem através da palavra gerando fé nos nossos corações. Eu estava lembrando esses últimos dias sobre uma pessoa que lá no início da Monte Sião, ele era um pai de família. Ele tinha 2 filhas que faziam escola dominical junto comigo. Na época, minha irmã e outros que eram da nossa mesma idade. Ele tinha 2 filhas, faziam escola dominical com a gente. A gente fazia, a igreja Monte Sião, ela funcionava no colégio Brasílio Machado, na Rua Moraes, no bairro de Pinheiros. E a gente ia de manhã e você tinha o culto, depois você tinha escola dominical. E ele vinha então, deixava as meninas, as filhas dele para o culto. A esposa também era da igreja, e então deixava a esposa, as 2 filhas, e depois falava, eu volto para pegar no final. Ele não era cristão, não acreditava em nada, falava, eu volto para pegar no final. Daí ele fazia isso, fez isso por um bom tempo. Eu lembro que uma vez, a mais velha, na aula de escola dominical, falou, a gente pode orar pelo meu pai, para que meu pai venha conhecer Jesus? E a gente começou a orar, toda hora a gente orava, a gente lembrava, a gente orava, para que ele viesse conhecer Jesus. Então ele vinha, continuava todo domingo, trazia, deixava as meninas e pegava no final. Daí ele começou a chegar um pouco mais cedo para pegar as meninas. Daí quando ele chegava um pouco mais cedo, ele escutava às vezes o louvor e ficava lá fora. Tinha um pátio lá fora da igreja, e daí ele ficava só escutando. E daqui a pouco o pessoal saía para a escola dominical. Eu não sei se ele ia para uma padaria lá perto, tomar um café, depois vinha e pegava as meninas no final da escola dominical. Daí de repente ele saiu de só ficar no pátio escutando, e ele ficava escutando louvor, e depois ele começou a entrar e ficar no fundo da igreja. E naquela época, quem ficava no som era o presbítero Yoshiaki. Ele era o cara do som. Então ele ficava lá no som, né? Na época de fita cassete, organizava as mensagens nos cassetes, e depois alguns que queriam levar para casa para escutar a mensagem de novo, pegavam os cassetes. Daí ele ficava lá no fundo lá com o tio Yoshiaki. Daí de repente, acho que a perna dele cansou, ele sentou na cadeira, no fundo, sentou lá na cadeira. Daí acho que também ele falou, será que eu vou sentar? Então eu vou chegar um pouco mais cedo. Então ele falou para as filhas um dia, não, vocês vão, mas eu também vou ficar lá no fundo, vou ficar só no fundo. E pegou o culto inteiro no fundo. Daí depois de um domingo fez a mesma coisa, depois fez de novo, daí fez de novo. Daí depois do fundo ele veio vindo um pouco para o meio. Tá bom, pessoal do fundo, vocês têm que se converter, brincadeira. Eu estou brincando, eu sei que você chegou atrasado, eu sei. Brincando também, mas com fundo de verdade. Culto das 8, estava tudo vazio aí. Daí ele veio vindo para frente. Até um dia que ele veio e entregou a vida para Jesus. E daí esse cara que trazia as filhas para fazer escola dominical, quando eu tinha 14, 15 anos, foi o meu professor de escola dominical. Eu fiz entendendo a Deus com ele.
E a palavra tanto não volta vazia, que a filha dele, que fazia escola dominical, nesse ano no Recife, eu reconectei com a família, ela e o marido, hoje pastoreiam no interior do Pernambuco, no sertão nordestino, pastoreiam uma igreja e estão conectados com a Zion Recife. Veja o que a palavra de Deus faz, ela não volta vazia. A palavra de Deus é um dom, é um presente. É um presente que, se você expuser a pessoa e se você se expuser à palavra, ela começa a gerar fé no teu coração. Agora, a palavra de Deus, de acordo com Hebreus 11, abre aí comigo, a palavra diz que a fé, eu vou deixar você chegar, Hebreus 11, versículo 1, diz o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento. Se puder, sublinha essa palavra aí, ou essa frase, firme fundamento das coisas que se esperam. Isso aqui é muito chave. A fé é o firme fundamento daquilo que se espera. Tem uma tradução que diz: a fé é a certeza daquilo que temos esperança e a prova das coisas que não se veem. O que significa isso? Número 2 é que a fé, ela recebe um empurrãozinho da esperança. Se você fala assim: Theo, eu creio, mas eu estou orando para que Deus venha me ajudar na minha incredulidade. Você está dizendo: eu quero crescer em fé. E se você está querendo crescer em fé, você precisa entender esperança biblicamente falando. Porque esperança e fé, existe aí uma mecânica que elas se relacionam, e é muito importante que nós venhamos entender, assim como o próprio apóstolo Paulo, ele diz: Cristo em vós, a esperança da glória. Fala comigo: Cristo em mim é a esperança da glória. O que significa isso? Eu sei que Cristo está em mim, porque Cristo está em mim, eu estou esperando um dia estar com Ele em glória. Faz sentido? Agora, de onde vem esse raciocínio? Bom, eu sei que se Ele está aqui, eu sou salvo, se eu sou uma nova criatura, um dia quando eu sair dessa terra, eu estarei com Ele em glória. Tudo isso você raciocinou aqui na tua mente, não é verdade? A esperança acontece aqui no teu raciocínio. Já a fé é fruto do teu espírito. E isso é importante que nós venhamos entender a mecânica disso. Porque quando você tem tua mente renovada pela palavra, por isso que Romanos 12, versículo 2 é tão importante. O apóstolo Paulo, ele fala assim: olha, não vos conformeis com este mundo. Quando você veio para Jesus, perceba aqui, você já tinha a tua mentalidade formatada. Não vos conformeis, você estava conformado na maneira de pensar mundanamente. Ele está dizendo: olha, você tem que parar de pensar como o mundo. Você veio para Jesus, e quando Jesus te fez uma nova criatura, o Espírito Santo fez residência em você, ele não entrou na tua mente, ele entrou no teu espírito. Ele não entrou no teu joelho esquerdo, ele entrou no teu espírito. Faz sentido? Você permanece com o mesmo corpo que você tinha antes de conhecer Jesus, e você permanece com a mesma mente que você tinha antes de conhecer Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim: ó, não se contente em ser apenas salvo. Se contente em estar numa jornada onde você não vai se conformar com a mentalidade do mundo, mas sejais transformados, Romanos 12, 2, pela renovação da vossa mente. Fala comigo: metanoia. Ele está dizendo: olha, se você passar por renovação da mente, a tua metanoia vai te levar a metamorfoses. Fala comigo: transformação. Sabe, ele está dizendo assim: olha, o teu espírito no momento do novo nascimento, zerado. Teu espírito, por isso que chamamos de novo nascimento. Teu espírito estava morto, o Espírito Santo veio fazer morada, vivificou, porque é o mesmo Espírito que vivificou Cristo dos mortos, habita em você, vivificando o teu espírito. Isso é o novo nascimento. Você está vivo de novo. Agora a tua mente precisa de metanoia, renovação da mente. Como que eu vou renovar a mente? Eu vou pegar a palavra e vou começar a ler e consumir a palavra, vou comer a palavra. E quando eu pegar a palavra vai reformatar a minha mentalidade. E agora eu vou começar a pensar da maneira do reino e não vou mais pensar da maneira do mundo. Faz sentido? E quando você pensa biblicamente da maneira do reino, você vai passar a ter expectativas do reino.
Não é natural que seja assim. Se você agora está pensando biblicamente, você vai ter esperança bíblica. Você vai esperar certas intervenções de Deus que antigamente você não esperava. Você vai esperar a justiça de Deus de uma maneira que antigamente você não esperava. Você vai esperar com que a verdade venha a prevalecer de uma maneira que antigamente você não esperava. Então a tua esperança se torna bíblica à medida da tua renovação de mente. Então você fala assim, não, eu sou salvo. Você pode ser salvo, teu espírito salvo, mas a tua mente está mundana. Logo, se tua mente é mundana, a tua esperança não é bíblica. Logo, se tua esperança não é bíblica, ela não dá um empurrãozinho para uma fé que é firme fundamento no teu espírito, porque a tua mente pensa errada. Como que teu espírito pode ter o firme fundamento de acordo com aquilo que é uma mentalidade bíblica? Faz sentido o que eu estou falando? Quando você fala assim, Deus, eu quero renovar minha mente. Você renova a tua mente, você vai começar a esperar de acordo com os princípios que você vê Deus operar na Bíblia. De Gênesis e Apocalipse, você começa a entender, Deus é um Deus reto. De Gênesis e Apocalipse, você começa a entender, Deus é um Deus justo. Você começa a entender, Deus é um Deus misericordioso. Deus é um Deus compassivo. Deus é um Deus poderoso. Deus é um Deus que sonda o meu coração. Deus é um Deus cuja palavra não volta vazia. Deus não se atrasa, Ele sempre chega na hora certa. Faz sentido? E porque você começa a entender esses padrões na Bíblia, a tua esperança se submete aos padrões que você entende. Então agora a tua esperança está num lugar onde você fala, Deus, eu sei quem Tu és, e eu espero Tua intervenção. A qualquer hora o Senhor pode vir e mudar tudo isso. E você pode ver que às vezes só está aqui, esperando, mas chega um determinado momento que é um agir do Espírito que daqui desce para cá, e aqui no coração você fala, agora eu sei. Se você já passou por isso, você sabe exatamente o que eu estou falando. Você está esperando, mas um certo momento você fala, agora eu sei que Deus vai intervir. E daí a tua esposa pergunta, mas como é que você sabe? Teu amigo te pergunta, mas como que você sabe? Eu sei que Ele vai intervir, mas me explica como é que você sabe? E a única resposta adequada é, eu só sei que eu sei. E eu acho que essa resposta é a mais correta. Porque como que você pode saber algo que não parte daqui, mas parte daqui? Porque se você soubesse explicar, ainda está em forma de esperança. Mas já que já evoluiu para se tornar o firme fundamento, a certeza no teu espírito carece de um raciocínio lógico, porque começa na esperança, no raciocínio lógico, mas desce para uma segurança aqui. Eu sei, Ele vai cumprir. Eu estou jejuando, eu estou orando, estou sendo fiel, eu estou sempre esperando. Eu espero nele, mas num belo dia eu acordei e eu tive certeza. Isso é fé. Fé é um produto espiritual. Agora você pode perguntar até, eu quero ter mais esperança. Porque se é isso que vai gerar fé, se isso é o que vai fazer minha fé crescer, eu quero ter uma esperança bíblica. Bom, eu já te disse como você pode ter uma esperança bíblica. Quando você renova a tua mente pela palavra de Deus. Mas eu também diria que antes disso, tem a ver com visão. Quando eu e você entendemos que nós nascemos nessa terra para cumprir um propósito profético. Não tem ninguém que está sentado em uma dessas cadeiras confortáveis que chegou aqui antes do teu propósito profético. Teu propósito profético já te esperava nessa terra antes de você chegar. Você não está aqui por acaso, você não é um acidente, você não nasceu simplesmente porque aconteceu alguma coisa, não. Deus quis que você viesse a essa terra e você veio para cumprir um propósito que só você consegue cumprir. E digo mais, bem-aventurado é o homem que consegue completar sua carreira aqui nessa terra e dizer, Deus, eu cumpri com a missão que o Senhor me deu. Porque no dia do juízo final você vai poder escutar as palavras, servo bom e fiel. Quantos querem escutar essas palavras do Senhor? Servo bom e fiel. Você cumpriu a razão da tua existência. Você não veio por acaso. E porque você tem entendimento de visão, a visão da tua vida, você tem entendimento do propósito, o porquê da tua existência, você então tem agora esperança para cumprir teu propósito. E a esperança, se você quiser anote isso aqui, a esperança traz direção à tua fé.
Tem gente que tem fé, mas a fé está sem direção. Tenho muita fé. E a pessoa está queimando, ardendo por Jesus. Só que você vê que a pessoa não constrói. Parece que é simplesmente sabe aquele fósforo que... Mas quando você tem esperança, baseado no teu entendimento de propósito profético, você agora traz uma trilha aonde aquele fogo de fé consegue caminhar. Você dá uma direção para a tua fé. A fé é um presente de Deus. Agora a fé também ela recebe esse empurrão na direção certa pela esperança. E continuando, abre comigo em Lucas 17. Lucas 17, versículo 5. Aqui os discípulos estão falando com Jesus. A gente poderia também entrar aqui no texto mais extenso, mas por conta do tempo, vamos só no versículo 5 e 6. O texto diz em Lucas 17, 5, ele fala que disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor: se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Vamos ler mais uma vez, versículo 5, disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. O texto diz: aumenta a nossa fé. Sabe o que Deus está falando? Olha, se você tiver uma fé tão pequenininha, você já consegue falar para essa árvore: sai aí desse monte, se lança no mar. Agora, você pode pensar, mas como é que se tem uma fé dessa maneira? Justamente, número 3, a fé é um músculo. Você pode receber a palavra de Deus, a fé pode ser gerada no teu coração porque é um presente. Você pode então ter a tua mentalidade bíblica, que é como a esperança bíblica que te empurra na direção da fé. E você pode ter tudo isso, mas se no final de tudo você não exercitar a tua fé, entenda algo: a fé é um músculo espiritual. Da mesma maneira como o teu músculo físico carece de exercício, precisa ser exercitado, testado, provado. Se você não tiver isso, a tua fé não se desenvolve. Por isso que eu lembro uma vez que eu fiz cirurgia no meu joelho esquerdo, há um bom tempo atrás. Rompi o ligamento, fiz cirurgia, fiquei imobilizado, e daí o doutor finalmente foi lá, me examinou, e daí ele falou assim: você está liberado, agora você tem que fazer, sei lá, era 12, 16, 14 sessões de fisioterapia. Eu falei: tudo bem, doutor, aonde que eu faço? Ele me mostrou onde eu tinha que fazer. Fui lá uma vez, lá eles fizeram aqueles choquinhos lá, puseram gelo, fizeram aquelas coisas, faz esse exercício. Fui lá a segunda vez, daí eu falei: mas esse negócio aqui é chato demais. Já estou andando, não tem dor. Eu não voltei mais. E fiquei bem. Fiquei sem fazer fisioterapia, fiquei bem. Daí eu comecei a correr. Falei: dá para voltar para correr, dá até para jogar bola. Voltei a jogar bola. 4 anos mais tarde, mesmo lugar, lesão de novo. Volto para o doutor. O doutor falou assim: também, eu falei para você fazer fisioterapia. Eu falei: mas doutor, 4 anos atrás, que diferença faz? Ele falou: então vem cá. Daí ele me levou na frente do espelho e falou assim: levanta aqui teus shorts. Daí eu levantei os dois lados dos shorts. Ele falou assim: olha o tamanho dessa perna aqui. Olha o tamanho dessa aqui. Essa perna aqui tinha músculo. Agora essa perna aqui estava fininha. Falou: é isso. Mesmo corpo, 2 realidades diferentes. Porque você não fez fisioterapia. Daí eu comecei a entender. Assim é com a nossa fé. Mas eu congrego lá na Zion. A pessoa vai escutar a mesma palavra que você. Está do teu lado. Mas se você sai, você vai fazer uma fisioterapia espiritual, você vai pegar aquela palavra que gera fé e você vai exercitar. E daí você volta a mais 4 anos de Zion e o cara tá com a perninha fininha. Não olhe para a perna do teu vizinho. Quer dizer que a pessoa escuta a palavra, mas não faz nada com aquilo. A fé, pela ouvir a palavra, até começa a ser gerada no coração. Você até entende biblicamente o que você tem que esperar. Só que quando você sai daqui, você não exercita a fé. E se você não exercita a fé, você não vai desenvolver teu músculo de fé. Então hoje, enquanto nós estamos aqui reunidos, nós estamos recebendo todos a mesma palavra. A pergunta é: o que é que você fará essa semana com essa palavra? Aqui os apóstolos estão dizendo: aumenta a nossa fé, a gente quer crescer. Porque a gente está vendo, Jesus, a maneira como o Senhor opera em fé.
Jesus, que quando esteve aqui na terra, 100% homem. Uau, olha os milagres, olha a maneira como Deus te usa, olha como você se move em poder. E ele fala assim, se você tivesse uma fé, que você pudesse desenvolver, começa pequenininho, mas você vai exercitando, aquilo vai aumentando. Eu começo a entender que a fé, ela cresce quando ela é exercitada. Anota isso e medita nisso. A minha fé só vai crescer se eu exercitá-la. Se eu não for exercitar a minha fé, ela fica estagnada. A minha fé é um presente de Deus, permanece sendo um dom de Deus, mas ela não vai se desenvolver. Porque você teve fé para você ser salvo. Quem pode dizer amém para isso? Não foi isso? Você teve fé uma vez. Lembra do dia que você disse sim para Jesus? Lembra do dia que Jesus veio fazer morada em você e fez tudo novo na tua vida? Requereu apenas uma vez você ter fé para ter vida eterna. Sim ou não? Você pode crer uma vez para ter vida eterna, mas para você ter vida plena, que é outra coisa, você vai ter que crer todos os dias. Então, mas como é que isso funciona? Bom, o próprio Jesus diz: o diabo veio para matar, para roubar, para destruir. Eu vim para te trazer duas coisas, ele fala: vida e vida em abundância. Alguns se contentam só com vida eterna. Eu quero só crer uma vez. Eu quero exercitar minha fé uma vez, no dia do meu novo nascimento. Outros dizem, não, ele pagou mais do que isso na cruz. Eu quero a obra completa da cruz. Então eu quero ter sim a vida eterna, mas eu quero ter vida plena. Theo, como que eu faço para ter vida plena? Você crê uma vez para a salvação, mas você crê todos os dias para uma vida em abundância. Você vai começar a ler a palavra, e a palavra vai te confrontar, porque ela vai confrontar você na tua área, talvez dos teus relacionamentos. A palavra vai começar a falar assim, ó, esse é o modo da palavra, esse é o molde do reino de Deus de fazer relacionamentos. A palavra vai falar sobre dinheiro, é assim que você faz gestão das suas finanças. A palavra vai falar sobre sexualidade, a palavra de Deus vai falar sobre como criar seus filhos, a palavra de Deus vai falar sobre a tua razão de existência e missão de vida. A palavra vai falar sobre vida após morte. A palavra vai falar sobre como você deve servir as pessoas ao teu redor. A palavra vai falar para você como você vai crescer, e talvez não seja de acordo com o mundo, como Jesus disse. O mundo fala, você vai oprimir. Eu digo, se você quiser ser o primeiro, seja o último. E quando você começa a ser confrontado pela palavra, você é testado na tua fé. O teste da fé é: eu vou crer o que a palavra fala sobre casamento ou o que a sociedade fala sobre casamento? Eu vou crer o que a palavra fala sobre sexualidade ou o que a cultura fala sobre sexualidade? Eu vou crer aquilo que a minha família que não conhece a palavra diz sobre como eu devo fazer com o meu dinheiro ou que a Bíblia fala sobre minha economia? Eu vou crer aquilo que talvez os acadêmicos e especialistas falam de criação de filhos ou que a Bíblia ensina sobre criação de filhos? E toda vez que você optar para pôr tua fé na palavra de Deus, todos os dias que você fizer isso, você dá um passo a mais para ter a vida plena em Cristo Jesus. Faz sentido o que eu estou falando? Não é um exercício de uma vez, agora eu sou cristão, tenho um relacionamento com Cristo. Não, é um exercício, Deus, que bom que eu creio uma vez para ter a vida eterna, mas eu quero crer todos os dias. Eu quero estar na palavra e eu quero exercitar a minha fé. Myles Munroe, um dos autores que mais me inspira, ele diz assim: Deus nunca dá o que você pede, Ele dá o que você pode administrar. Medita nisso. Algumas pessoas estão frustradas. Ele não está respondendo minhas orações, Ele não está atendendo meu clamor, Ele não está escutando aqui o meu desespero. E deixa eu te dizer uma coisa, Ele está escutando suas orações. A pergunta é: você está exercitando a fé para você se pôr numa posição que você pode fazer gestão e administração daquilo que Ele quer depositar? Porque eu te digo uma coisa, Ele te ama tanto, Deus te ama tanto, 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 tanto. Ele quer tanto você que Ele diz: eu te amo tanto e não quero te perder para as bênçãos que eu vou te dar. Então quando Ele vê um coração que não consegue
administrar as bênçãos dele. Ele fala: se eu der essa bênção agora, eu vou perder esse meu filho, ele vai se afastar de mim, eu vou reter a bênção até que a fé dele venha a crescer e ele consiga fazer boa gestão da bênção. Aí eu vou liberar a bênção sobre ele, eu vou liberar a bênção sobre ela. Então a pergunta não é: Deus, o Senhor está me escutando? Mas sim: Deus, aonde mais eu tenho que crescer? Aonde eu tenho que desenvolver meus músculos de fé? Aonde mais eu preciso amadurecer para receber tudo aquilo que o Senhor tem? Eu quero receber tudo aquilo que Deus tem. Quem pode dizer amém para isso? Todos nós queremos, mas para isso não é crer uma vez, é crer todos os dias, exercitar a tua fé. A tua fé precisa ser testada, a tua fé precisa ser treinada, a tua fé precisa ser exercitada como músculo. E à medida que a tua capacidade cresce, a tua fé também cresce. Eu repeti: à medida que a tua capacidade vai crescendo, ela está totalmente interconectada com a tua fé. A minha oração é que Zion venha a ser uma igreja de cristãos, discípulos de Cristo, que estão numa jornada, que sim podemos dizer eu creio, e sim podemos dizer temos ainda espaço para crescer, mas estamos numa jornada de crescimento, exercitando o nosso músculo de fé, treinando o nosso músculo de fé, testando o nosso músculo de fé. E finalmente, a fé é útil apenas nesse lado da eternidade. Talvez nos ajude a enxergar a fé como um capital espiritual. Pense nisso. Fé como um capital espiritual. Se o capital que funciona no Brasil é o real, o capital que funciona, a moeda que funciona nos Estados Unidos é o dólar, a moeda que funciona no mundo espiritual é fé. E quando a gente pensa em fé como capital espiritual, vamos imaginar que você tem então uma conta bancária espiritual cheia de capital de fé. Bom, eu quero te dar um conselho. Se você está falando: Theo, eu quero crescer em fé, você quer então aumentar aquele valor que você tem na tua conta bancária espiritual, de capital espiritual chamado fé. Eu quero ter muita. Deixa eu te dizer, não tem nada de errado com isso, isso é muito bom e eu também quero isso. Mas o que eu também quero te dizer é que esse capital espiritual chamado fé, ele só é útil desse lado da eternidade. Quando você estiver em glória com Jesus, a tua fé vale isso. Não saia dessa terra sem exaurir todo o teu capital espiritual. Todo o teu capital. Um dia eu vou me desenvolver. Hoje está difícil, mas um dia eu vou exercitar minha fé. Um dia eu vou realmente impor as mãos sobre os enfermos. Hoje eu sei que eu estou passando por umas dúvidas aqui, mas um dia eu vou evangelizar. Eu prometo que um dia eu vou começar a testemunhar e falar o que Deus fez na minha vida. Um dia eu vou impor as mãos sobre os opressos, eles serão libertos. Hoje eu não... Hoje está complicado, mas um dia... Deixa eu te dizer. Tenha urgência. Porque se você está pensando: um dia quando eu estiver com Jesus, eu vou estar cheio de capital espiritual. Você pode até estar, mas você vai descobrir que o teu capital espiritual é inútil no céu. No céu, tua fé não vale. A tua fé para curar enfermos não vale no céu. Sabe por quê? Porque no céu não vai ter enfermo. Todo mundo vai ter corpo glorificado. A tua fé para você poder abençoar pessoas que estão com necessidades e ajudar pessoas para chegarem aonde o evangelho não chegou. Essa tua fé que você entende, Deus me deu o dom de gerar recurso e financiar o evangelho. Bom, essa tua fé ela não é necessária no céu. Afinal de contas, no céu, o pavimento das ruas é de ouro. A tua fé é para impor as mãos sobre os opressos, expulsar os demônios. Demônio não chega no céu, é inútil no céu. Tua fé é para evangelizar e ver o perdido chegando à casa do Pai. Eu te digo que a tua fé é inútil no céu, porque todo mundo que está lá já é salvo. Todo mundo que vai estar lá já é filho, já é filha de Deus. A tua fé só é útil desse lado da eternidade. É por isso que em Hebreus 11, eu finalizo com isso, versículo 6. O autor de Hebreus, ele fala algo forte aqui. Ele diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é o galardoador daqueles que o buscam. Quantos aqui querem agradar a Deus? Você quer agradar a Deus? Eu quero agradar a Deus. Agora a gente serve um Deus tão bom. O nosso Deus é um Pai perfeito.
nos ama com um amor incondicional. Ele fala assim: olha só, eu vejo meu filho aí, eu vejo minha filha, que quer tanto me agradar, às vezes do jeito estabanado, do jeito afoito, faz as coisas erradas, mas deixa eu te falar uma coisa, eu te amo tanto, filho, que eu vou falar para você exatamente como que você pode me agradar. E daí a gente consegue ter esse relacionamento de intimidade. Então ele fala: olha, sem fé é impossível você me agradar. É isso que ele está falando. O que ele está dizendo? Você quer me agradar? Você tem que ter um estilo de vida de fé. Porque quando você tem um estilo de vida de fé, daí eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz com Deus Filho. No batismo, quando João batiza Jesus. E Jesus sai das águas e a pomba vem, o Espírito Santo presente. Mas a voz do Pai é: esse é o meu filho amado que me traz prazer. Ou esse é meu filho amado que me agrada. Eu quero escutar isso. Eu quero escutar o Pai falar: Teófilo, meu filho amado, você me agrada. Você não quer escutar Deus falar isso de você? Então ele fala: então deixa eu te dar a receita para você chegar nesse lugar. Sem fé é impossível você me agradar. Então ele está dizendo: se você não tiver uma vida de fé, aonde eu consiga entrar e estar em parceria com você, a gente não vai conseguir ter esse prazer mútuo. E Deus está dizendo justamente porque muitas vezes nós temos vidas tão planejadas, tão controladas, tão previsíveis, que Deus fala assim: não tem nem onde eu entrar. E a gente passa a viver de uma maneira tão autossustentável. Tudo que nós fazemos gira em torno daquilo que a gente pode. Eu não vou fazer nada que eu não posso. Aqui eu vejo o que eu tenho na minha conta bancária. Eu sei o que eu tenho de capacidade intelectual. Eu sei o que eu tenho de energia e saúde física. E tudo que você faz vai de acordo com aquilo que você pode. E daí você se pergunta: por que eu não estou sentindo Deus perto de mim? Porque você vive autossustentavelmente. E o Senhor fala: não tem nem espaço para eu entrar aí. Você fez tua vida se tornar, você customizou ela de uma maneira tão controlada, previsível, que eu não vejo um buraco para eu conseguir chegar. Me dá espaço para eu entrar em parceria. A maneira que eu descrevo isso é: se você conseguir imagina comigo, visão de vida que você tem. Todos nós temos uma visão de vida. Se a tua visão de vida for um raio de 1 metro, essa é a tua visão de vida, é um raio de 1 metro. E daí você, para viver a tua visão, você tem que ter provisão. E se tua provisão de vida também é um raio de 1 metro, você está justinho, vai dar certo. Você vai viver exatamente como você planejou viver. Você vai ter tudo controlado assim como você fez para ser controlado. Está justinho, mas Deus vai olhar e falar: eu não tenho nem como entrar em parceria com você. A tua vida não contempla a fé e eu não consigo ter prazer em você. Você não vai conseguir ter prazer em mim, mas você está autossustentável, você está bem, você está encaminhado. Então eu olho para a minha vida e falo: a minha visão, ela está 1 metro, a minha provisão está 1 metro de raio. Deus, eu preciso criar espaço para o Senhor poder entrar em parceria comigo. Então eu sei que hoje a minha provisão é um raio de 1 metro, mas e se eu expandir minha visão para um raio de 2 metros? Daí agora eu tenho uma discrepância aqui, onde o Senhor pode entrar e entrar em parceria comigo, e eu propositalmente me ponho no lugar onde eu digo: Deus, eu escolho viver em fé, e eu escolho viver uma vida aonde, se o Senhor não intervir, será um fracasso. E Deus fala: uau, agora você me impressionou. É que nem aquela criança que está em cima de uma muretinha e fala: pai. Faz sentido o que eu estou falando? Se você já foi pai, se você de criança pequena, se você ainda é pai de criança pequena, você sabe o que eu estou falando. Quando a criança pula e você abraça e pega ela no ar, tem prazer. E é isso que Deus fala assim: pula nos meus braços, eu quero ter prazer com você e você vai ter prazer comigo. Só que você vai ter que abrir mão de medo. Você vai ter que abrir mão dessa necessidade, dessa obsessão tua de controle, de ter tudo nas tuas mãos. Aumenta, alarga o raio da visão. E quando você fala assim: Deus, qual que é a tua visão? Eu sei a minha visão, e querendo ou não, eu formatei a minha visão de acordo com a minha provisão. Mas quando o Senhor tiver a tua visão, eu sei que ela vai aumentar e talvez vai me causar um pouquinho de medo, porque minha provisão não é suficiente. E Deus fala: mas é aí que eu entro.
aí eu tenho um espaço para trabalhar com você. E eu creio que Zion, Deus está nos chamando como igreja para sermos uma igreja que se move em fé. Você está pronto para se mover em fé? Fica de pé onde você está. A gente vai orar e eu sinto de Deus nesse momento. Sabe, assim como aquele pai daquele jovem lunático, ele disse: eu creio. E logo na sequência ele fala: ajuda a minha incredulidade. Sabe, tem áreas da nossa vida que a gente tem um início, eu creio. Mas se formos honestos, também temos a sequência, espaço de incredulidade. Talvez seja nos nossos relacionamentos, talvez seja nas nossas carreiras, nos nossos trabalhos, nos nossos estudos, talvez na nossa vida financeira, talvez nos nossos casamentos. Eu não sei aonde você pode dizer eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Mas eu creio que existe poder hoje ao apresentarmos esse clamor a Deus, assim como esse pai apresentou para Jesus. Ele diz: Deus, na minha vida financeira eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Na minha saúde física eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. No meu casamento eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. No meu trabalho eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. No meu casamento eu creio, ou na criação dos meus filhos eu creio, ou no senso de missão para fazer algo para a tua obra eu creio, mas ainda existe espaço de incredulidade. Toma aqui alguns segundos e você, com suas próprias palavras, assim como aquele pai fez essa oração a Jesus, faz você e apresenta essas situações específicas perante o Senhor. Expressa a Ele as áreas onde você tem que crescer em fé. Assim como os discípulos falaram, aumenta a nossa fé. Hoje nós também, como discípulos de Cristo, estamos clamando: aumenta a nossa fé. Seja você orando em português, ou seja qual for o idioma, ou até na tua linguagem celestial, abre tua boca, você que ora no Espírito, comece a encher esse lugar com o clamor de Deus. Mesmo enquanto você ora em línguas, fé é gerada no teu coração nesse lugar. Espírito Santo de Deus, aumenta a tua presença nesse lugar. Nos toca hoje. A tua palavra diz que aqueles que são nascidos do Espírito são como o vento. Sopra nesse lugar. Sopra o teu vento nesse lugar. Nos direciona, Pai, essa semana de acordo com a tua vontade. Nós hoje agarramos no Senhor em fé nessa manhã. Nós dizemos: eis-nos aqui, temos fé em Ti. O Senhor nunca falhou e o Senhor não falhará. O Senhor não falhará. Erga suas mãos para o alto, repita essa oração comigo. Diga: Senhor Deus, nessa tarde eu abro meu coração. Eu sou vulnerável e eu digo: eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Nas áreas da minha vida aonde eu posso crescer em fé, eu aceito esse dom e eu me comprometo a exercitar esse músculo e gastar toda a minha fé enquanto nessa terra eu quero Te agradar com o estilo de vida de fé. Põe em mim, Senhor, um senso de urgência, de levar prazer ao Teu coração, e me encontra, Deus, de maneiras sobrenaturais, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Aplauda Jesus onde você está.
Glória a Deus, glória a Deus. Abra suas mãos para receber essa bênção final antes de nós finalizarmos. Abra suas mãos para receber algo do Senhor. E mesmo enquanto você está focado no Espírito Santo, se você está aqui hoje e está longe dos caminhos do Senhor, não espere para amanhã para você se reconciliar com Deus. Vem aqui na frente, a nossa equipe de oração está pronto para orar por você. Se você fala assim: Theo, eu não conheço Jesus, eu não tenho um relacionamento pessoal com Jesus, hoje é o dia da tua salvação. Não saia daqui sem tomar essa decisão mais importante da tua vida. Ele vai entrar no teu coração e fazer tudo novo. O velho vai se passar e você se tornará uma criatura nova com um propósito divino. Se você está aqui enfermo, não saia sem receber oração por cura. Nossa equipe está pronta para ministrar a cura divina sobre você. Você está opresso, seja qualquer tormento, existe a unção que quebra o jugo nesse lugar. Antes de você sair, receba oração. Pai, eu oro por todos que estão aqui. Eu oro e peço, Pai, a tua bênção. Pai, enquanto nós esperamos em Ti, enquanto nós somos fiéis à Tua palavra, eu peço, Pai, que todas as bênçãos, toda sorte de bênção venha nos acompanhar. Eu declaro sobre nossa igreja, sobre Zion, sobre o Teu povo, Isaías 22, 22, que a porta que o Senhor abre, nenhum homem fecha, e a porta que o Senhor fecha, nenhum homem abre. A Tua palavra também diz que os passos dos justos são ordenados por Ti. Ordena os nossos passos essa semana, de segunda até o próximo domingo. Que as palavras que saírem da nossa boca não venham ser nossas, mas venham ser guiados pelo Teu Espírito Santo. Que o temor a Deus venha pautar nossas atitudes, e que a nossa sensibilidade ao Espírito Santo determine nossa direção. Eu oro e peço agora a Tua bênção na nossa entrada e também na nossa saída. Zion, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Deus te dê a paz que excede todo entendimento. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Tenha uma semana de vitória.